Meu nome é Afonso Solano, eu sou editor do selo de fantasia da editora Leia, sou co-criador do Matando Robôs Gigantes, que fica dentro do portal Jovem Nerd, sou ilustrador também, enfim, dancei aí entre essas mídias aí durante esse tempo que eu estive presente na Terra. Bom, comecei desenhando no colégio, onde não era para desenhar. A partir dali saí, criei um site onde a pessoa acompanhava uma história em quadrinhos interativa. No caso foi vendido para o Omelete, o pessoal do Omelete gostou bastante, ficamos 1 ano lá. Era uma coisa bem diferente para a época, quando o Flash estava nascendo, aquela coisa de animação com ilustração. Só que a minha equipe era muito nova e aí acabou que cada um foi fazer faculdade, o outro foi, enfim, namorar, etc. E eu fiquei sozinho com aquela história, aquele protótipo, e eu decidi transformar esse protótipo em um livro, onde no caso eu seria o único, né, produtor da coisa, então não dependeria de mais ninguém. Ao longo desses 10 anos que eu fui criando o que seria depois o Espadachim de Carvão, que é o livro que a gente tem lá na editora Leia, eu acabei criando o Matando Robôs Gigantes com os meus amigos, que é esse site, esse podcast, videocast, que acabou depois sendo incorporado ao Jovem Nerd. Passei a escrever minhas colunas para o G1, lá o Tech Tudo, site da Globo, de tecnologia, e aí foi quando a editora Leia entrou em contato e perguntou se eu tinha um projeto de livro de fantasia, tal, já conheciam o meu trabalho. Eu mostrei para eles, eles gostaram, e aí o livro deu super certo e agora virou uma franquia. Em março agora de 2015 saiu o segundo. Minha maior dificuldade foi no começo, assim que eu saí do colégio, convencer a minha família de que eu não ia vender desenhos na praça. Porque, né, eu queria trabalhar com essa arte e tal, e para quem é funcionário público, enfim, no caso os meus pais são, era muito difícil de entender que isso era uma coisa possivelmente de sucesso. Mas eu tive a minha vovó Eneida, um beijo pra vovó Eneida, que me ajudou bastante, pagou os cursos de ilustração e, enfim, de tudo que me preparou, as faculdades. Eu fiquei pulando em muita faculdade, né, tentando entender o que eu queria fazer. Muito difícil, jovem, né, saber o que você quer fazer. Então a dificuldade inicial foi essa, assim, você tem que convencer a sua família, que você depende dela, de que você não é louco, né, que não vai terminar como um pedinte na rua. Meu conselho humilde seria de você, porque é muito bonito você falar que você deve acreditar nos seus sonhos, né? Eu acho que você tem que acreditar nos seus sonhos, mas ser pé no chão. Porque, por exemplo, quando eu saí do colégio, secretamente eu queria ser desenhista de quadrinhos, na verdade. Trabalhar com a Marvel, DC, eu gosto muito desse assunto. Só que aos poucos eu fui vendo que eu não era, por exemplo, rápido o bastante. Eu acabei trabalhando como ilustrador, mas eu não era ágil o suficiente para trabalhar naquele meio. E aí, ao invés de eu me tornar uma pessoa frustrada, né, raivosa, aquela coisa, eu direcionei, falei, tá, eu sei me comunicar, eu sei contar uma boa história. Talvez não em forma de desenhos, mas se eu complementasse isso com a escrita. E aí acabei desenvolvendo a parte da escrita, que culminou no livro, na série de livros que deu certo. Então eu diria que a pessoa tem que entender, na verdade, a gama de talentos que ela tem, todo mundo tem uma gama de talentos, e tentar direcionar ela mais ou menos numa direção, mas não espere que você vai acertar no primeiro tiro, ao meu ver, né? Para você não se frustrar.